Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Priscila. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de gêneros literários. A professora Sandra trabalhou com vocês na semana atrasada, né? Porque semana passada foram as avaliações, então nós não tivemos aula. E essa semana a gente vai continuar trabalhando nessa temática. Na outra semana, vocês falaram com a professora Sandra sobre o gênero de não ficção. E hoje a gente vai trabalhar sobre ficção. A ficção, olha o que ele fala para a gente, é um termo usado para designar uma narrativa imaginária, irreal ou para redefinir obras de arte, criadas a partir da imaginação. Em contraste, a não ficção reivindica ser uma narrativa factual sobre a realidade. Obras ficcionais podem ser parcialmente baseadas em fatos, mas sempre contêm algum conteúdo imaginário. Então, o que é importante a gente entender sobre a ficção? Que vai retratar uma história que não aconteceu. Pode ser que nessa história que você esteja lendo, ela possa utilizar de alguns fatos reais, mas a obra em si, ela não aconteceu, é algo não real. Por isso que se chama ficção. Dentro da ficção, existem vários gêneros de ficção. E aqui a gente vai falar sobre um pouquinho de cada um deles e citar algumas obras literárias de alguns desses gêneros de ficção, tá bom? Vamos. O primeiro gênero que nós vamos trabalhar é o drama. Vamos ver o que ele fala para a gente sobre o drama? É um gênero de literatura que é assunto para composições e arte dramática na forma como ele é representado. Estes gêneros são histórias compostas em verso ou prosa, geralmente por representação teatral, onde os conflitos e emoções são expressas através do diálogo e ação. Então, aqui vai existir sempre uma situação-chave onde vai denotar toda a problemática da narrativa, que é um drama, que é um problema, que é um conflito, uma emoção. Esse gênero é muito utilizado, como ele mencionou aqui, nas representações teatrais. Então, quais os exemplos que nós temos aqui? O Diário de Anne Frank, O Caçador de Pipas, Como Água para Chocolate, A Menina que Roubava Livros, 100 Anos de Solidão. Então, aqui tem alguns livros, uns bem antigos, outros mais recentes, para vocês entenderem esse tipo de gênero. Talvez são livros que vocês até conheçam, eu já tenham ouvido falar. Vamos para o próximo. O próximo é a poesia. A poesia é escrita rítmica e verso com imagens que evocam uma resposta emocional ao leitor. A arte da poesia é rítmica na composição, escrita ou falada. Este gênero de literatura é para o prazer emocionante por belas e imaginativas ou elevados pensamentos. Então, a poesia também é uma ficção, né? Entra dentro da questão da ficção. Ela pode ser uma leitura mais simplória, ou às vezes não, podem ter poesias com um linguajar extremamente renomado ou com um linguajar muito rebuscado, tá? Quais exemplos nós temos aí desse tipo de gênero? Sentimentos do Mundo, A Teus Pés, Poemas Completos de Alberto Caeiro, O que o Sol Faz com as Flores, Poesia com Rapadura e Cânticos. Então, nós temos alguns autores aqui muito famosos, né? Como Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa, o Braulio Bessa, que é um contemporâneo, né? Ele tem feito muito sucesso ultimamente, Cecília Meirelles. Então, nós temos aqui grandes autores dentro desse gênero que é a poesia. O outro gênero que nós temos é a fantasia. É a formação de imagens mentais com configurações ou caracteres estranhos, mundanos ou outro. Ficção que convida suspensão da realidade. Então, aqui mistura algo totalmente irreal, algo que está muito longe assim, de tudo aquilo que a gente já viu e do que existe no mundo. Então, realmente é uma fantasia. Então, os exemplos que nós temos: O Maravilhoso Mágico de Oz, As Brumas de Avalon, A Guerra dos Tronos, A Sociedade do Anel, Harry Potter e a Pedra Filosofal, que foi exatamente o livro que vocês leram. Então, Harry Potter se enquadra aqui dentro desse gênero da fantasia, porque ele retrata um mundo que simplesmente não existe, é um mundo totalmente fantasioso mesmo, tá? O próximo gênero é o humor.
é a faculdade de perceber o que é divertido ou cômico. Ficção, cheio de diversão, fantasia e emoção, que significava para entreter. Esse gênero de literatura pode realmente ser visto e contido dentro de todos os gêneros. Então, aqui existem livros, né, que vão ser voltados só para o humor, como também existem dentro dos outros gêneros a inserção. Deixa eu usar uma palavra mais simples para vocês. Existe em alguns outros gêneros onde esse gênero de humor ele é colocado em algumas partes do livro. Então, ele não precisa necessariamente ser todo de humor, né? Mas às vezes há partes desse gênero dentro de outros gêneros literários. Então, por exemplo, Lições de um Ignorante, O Astronauta Sem Regime, Serafim Ponte Grande, Garotos e Fusarcas, Polígono das Secas. Então, aqui nós temos muitos, inclusive autores famosos, né? Jô Soares, Milor Fernandes, Diogo Mainardi, que é tanto um escritor quanto um jornalista. Então, nós temos aqui grandes autores exemplificando aqui. O outro é a fábula. Talvez, né, esse seja o mais conhecido, esse e o próximo que a gente vai falar. Por quê? Porque é uma história sobre pessoas sobrenaturais ou extraordinárias, geralmente sob forma de narração, que demonstra uma verdade útil. Em fábulas, animais muitas vezes falam com os seres, como seres humanos, que são contos lendários e sobrenaturais. Geralmente, a fábula ela sempre vem com uma lição ao final. Tá? Depois de toda a história, de tudo aquilo contado, geralmente tem uma lição ao final daquela história. Por isso que geralmente se é chamado de fábula. Então, por exemplo, os três porquinhos no paiol, o gato de botas, o dragão fumaça, o velho, o menino e o cavalo. E nós vamos falar também sobre os contos de fadas, né? Os contos da Maravilha é uma espécie de conto ou fábula. Às vezes as histórias são sobre fadas ou sobre criaturas mágicas, geralmente para crianças, e muito também fala-se das princesas, né? Os contos de fadas, as histórias das princesas entram muito aqui, né? Então, é bem emblemático esse gênero, talvez vocês conheçam bem também, né? Desde a infância de vocês, acho que toda criança, né, passa por essa fase dos contos de fadas e das fábulas, né? Então, alguns exemplos aí, Branca de Neve, Cinderela, João e Maria, Rapunzel, o Gato de Botas, o Patinho Feio e a Pequena Sereia. Agora nós vamos falar sobre o gênero de ficção científica. É uma história baseada no impacto do potencial da ciência, seja real ou imaginado. A ficção científica é um dos gêneros de literatura que é definida no futuro ou em outros planetas. Aqui, né, entra, e aí não só livros, mas existem muitos filmes utilizando esse gênero e muitos filmes que são baseados em livros também, né, que acaba entrando aqui. O que é isso? O que é a ficção científica? A ciência usada como base para gerar um mundo muito longe daquilo que é real, daquilo que a gente conhece, criando até mesmo um mundo paralelo, um universo paralelo, com pessoas, por exemplo, filmes com extraterrestres, ou livros com extraterrestres. Então, esses tipos de livros são livros que são do gênero de ficção científica, como, por exemplo, As Crônicas de Marcianas, Eu, Robô, que é um filme, né? Inclusive, tem um filme, a saga Uma Odisseia no Espaço, que também virou filme, o Guia do Mochileiro das Galáxias. A saga do Guia dos Mochileiros das Galáxias é um livro excelente para vocês lerem. É um livro extremamente jovial. Ele é uma saga, eu não sei se são 5 livros, mas eu indico muito para quem gostou do Harry Potter. Já leia também a saga o Guia do Mochileiro das Galáxias. 20.000 Léguas Submarinas. Então, esses seriam alguns de ficção científica. Tem os de ficção realista, que é uma história que pode realmente acontecer e é verdadeiro para a vida real. Então, por exemplo, A Casa dos Espíritos, O Tempo e o Vento, O Retrato, A Guerra dos Tronos, As Crônicas de Fogo e Gelo, Frankenstein, Hibisco Roxo. Então, aqui nós temos alguns exemplos dessa ficção realista. Às vezes não tem nada de irreal, mas não existe, entenderam? Tipo assim, é uma história que não existe, mas não tem nada
não tem nenhum monstro, não tem nada de além da nossa realidade, tá? Bom, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. A, a proposta de hoje é só assistir a aula. Ao final, quando a gente terminar esses gêneros literários, nós vamos ter uma atividade para vocês fazerem, como também já uma forma de revisão para o simulado. Então, fiquem atentos às próximas postagens e a gente se vê em breve. Um abraço.